A paz do Senhor. Amém. Deixa o tablet cair, rapaz. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, irmão. Mas o Senhor... Me ajuda aí, varão. Ele tem colocado algo no meu coração desde quando eu adentrei por estas portas desse templo, nessa noite. E enquanto o Ministério de Louvor estava aqui louvando, o Senhor, Ele me fez lembrar de um versículo que muitas das vezes nós usamos até como um jargão quase que popular. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, seu capítulo de número 18. Obrigado. Verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, você já poderia estar dando glória a Deus nessa noite. Ali estou eu no meio deles. Aleluia. Então nessa noite, irmãos, nós estamos aqui reunidos única e exclusivamente por causa do nome do Senhor Jesus. Não é porque você veio agradar ao pastor, à pastora. Não é porque você estava com as suas obrigações para cumprir aqui nessa noite. Mas se você saiu da sua casa e veio até este lugar, para nós estarmos aqui em concordância, em união, é por causa de única e exclusivamente do nome dEle. O nome daquele que pode fazer todas as coisas. O nome daquele que é capaz de operar em nós. É capaz de mudar as situações. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que onde Jesus chegava, algo diferente tinha que acontecer. E é com essa mesma palavra que nós nessa noite nos expusemos diante da presença de Deus. Porque nós estamos reunidos única e exclusivamente por causa do nome. Não é por causa do nome do pastor Joel. Não é por causa do nome da pastora Sheila, do pastor Edilson, não. Aleluia. Porque eu não tenho poder de fazer nada pela sua vida. Talvez eu não consiga mudar uma situação que você tem impedido há tanto tempo. Aleluia. Mas é por causa do nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Aquele que a si mesmo se deu por amor de mim e de você, e se entregou, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele está vivo. E não importa se são 3, se são 10, o que importa é que o Senhor está neste lugar, e aonde Ele está, algo diferente tem que acontecer. Então comece a clamar o nome dEle. Comece a chamar ainda mais a presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo ao Senhor por esta palavra, por esta oportunidade. Vamos lá para o livro de Atos, irmãos. O seu capítulo de número 2. A partir do verso 42. Atos 2, 42. Podemos ler juntos em uma só voz, porque o tema dessa mensagem é unidade em Cristo. Você pode repetir comigo? Unidade em Cristo. Unidade em Cristo. Amém? Então vamos lá, a partir do verso 42, que diz assim: e perseveravam. Meu Deus,
Vamos de novo, foi só um teste. Atos 2, 42. E perseveravam. Pode ser mais forte. E perseveravam. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos repetir o 44? Todos os que creram estavam juntos. Mais uma vez, mais forte. Todos que creram estavam juntos. Amém, irmãos? Eu entendo que é por causa do frio, tá? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite, Deus, eu venho pedir, Pai, pela vida dos teus filhos, Senhor, neste lugar, Pai. Ó Deus, por esta palavra, Deus, ó Pai, que já está sendo pregada aqui neste lugar nessa noite, Deus. Pai, que possamos estar, Senhor, com o nosso coração aberto e desejoso, Senhor. Ó Deus, não somente para ouvir, Senhor, ó Deus, mas para guardar, Senhor, como diz o salmista, Deus. Ó Deus, a tua palavra, Deus, ó Pai, no fundo do nosso coração, Senhor. Continua conosco, Espírito Santo, e fala, ó Deus, através de mim, Senhor, a tua igreja, Pai. É que eu te peço nessa noite, no nome único e poderoso de Jesus. Amém. Então o tema, irmão, dessa mensagem, como eu já falei, ela é a unidade em Cristo, unidade da igreja. E tudo isso que você leu, a partir do verso 42, ele é resultado de uma manifestação do Espírito sobre a vida da igreja. Então, toda essa unidade que a igreja primitiva viveu, ela é um resultado do Pentecostes. Então, para os cristãos, o Pentecostes é uma celebração da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. 50 dias após a Páscoa, esse evento marcou o início da missão dos discípulos de espalhar a mensagem de Jesus pelo mundo. Esse evento marcou o nascimento da igreja. O crente pentecostal é aquele que tem o Espírito Santo sobre a vida dele. E isso não se resume em que muitas das vezes nós pensamos ou fomos ensinados de maneira errada que ser pentecostal é aquele que pula, que rodopia, que fala em línguas. Não, mas pentecostal é aquele que é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Então, ter o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, como diz em Atos, ele é um dom. E esse dom foi dado por Deus com um propósito. Ter o Espírito Santo significa dizer que nós somos capacitados para fazer a obra de Deus. Então, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, o Pentecostes, como nós podemos chamar assim também, ele teve e tem um propósito. Propósito esse que posterga ou perpassa as gerações daquilo que aconteceu lá em Jerusalém, em Atos 2. Então, o primeiro propósito da descida do Espírito Santo é revestir. Ser cheio do Espírito Santo significa ser revestido, fortalecido, capacitado, encorajado. Mas não é para fazer qualquer coisa, é para fazer a obra de Deus. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, o desejo pela obra,
o amor pelas vidas, o amor pela obra. Isso tem que queimar dentro do meu coração. Aleluia. E a descida do Espírito Santo, ela foi, como nós podemos dizer, profetizada por Jesus em Lucas 24, 49. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vai ter um momento de iniciar a chamada, vai ter um momento de iniciar a missão, aleluia. Mas para que isso começasse, era necessário um revestimento dos altos céus, na vida daqueles homens, na vida daquelas mulheres, aleluia. E também segundo escreveu o profeta Joel, aleluia: e derramarei sobre toda a carne o meu espírito, aleluia. E todos nós já conhecemos esses versículos, para que nós não tenhamos que ficar repetindo aqui. Mas o intuito é que a descida do Espírito Santo sobre a igreja, ela teve um propósito, e esse propósito ainda está de pé, glória a Deus. Então nós vamos observar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se manifestava, se nós podemos dizer assim, de uma forma. O Espírito Santo, ele possuía o homem, mas não fazia nele habitação, porque ainda não era a hora. Mas nós nos podemos considerar como uma geração privilegiada, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós somos capacitados, nós fomos por Ele encorajados, nós fomos por Ele fortalecidos, nós fomos por Ele revestidos, aleluia. E isso requer de nós um posicionamento, isso requer de nós entender quem você e eu somos na obra de Deus. O que é que nós estamos fazendo? Nós cantamos: enche-me, Senhor, usa-me, Senhor. E quando aparece a oportunidade de ser usado, a primeira coisa que nós fazemos muitas das vezes é dar desculpas, é colocar, aleluia, na frente do nosso chamado as nossas obrigações pessoais, os nossos sonhos pessoais, aleluia. Sendo que muitos dos discípulos, dos profetas do Novo e Antigo Testamento, abdicaram das suas próprias vidas. Foram homens que sofreram por amor e temor ao Evangelho, por amor à palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. E hoje nós somos uma geração, aleluia, privilegiada, porque nós podemos acordar todos os dias e dizer: o Espírito de Deus habita dentro de mim, aleluia, glória a Deus. Então no Antigo Testamento, irmão, o Espírito Santo habitava em algumas pessoas de forma temporária e seletiva. Nós vamos ver o Espírito Santo, aleluia, agindo ali em sacerdotes, reis, juízes e profetas, como foi o exemplo de Saul, de Davi, de Josué, aleluia. E hoje no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele se manifesta de uma forma diferente, com uma habitação permanente dentro de nós. Nós até cantamos aquele hino: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Você tem noção do que é que você está cantando? Porque se eu falo que o Espírito Santo mora dentro de mim, quer dizer que a partir de então todas as minhas decisões já não são mais minhas, todos os meus projetos já não são mais meus, até a roupa que eu vou vestir muitas das vezes, aleluia, eu tenho que ser direcionado pelo Espírito, glória a Deus. Então hoje, aleluia, o Espírito Santo, ele habita dentro de mim e dentro de você. E por isso,
nós já nos podemos considerar mais do que vitoriosos, porque o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo habita dentro de mim e habita dentro de você. E onde o Espírito habita, não há lugar para tristeza. Onde o Espírito habita, não há lugar para depressão. Aleluia. Porque se isso tem tomado lugar dentro de você, é porque você se esqueceu que existe dentro de você algo tão poderoso. Aleluia. Que Ele foi capaz de ressuscitar Jesus ao terceiro dia morto, desacreditado por muitos, por até aqueles que o seguiam. Aleluia. Mas existe uma promessa, e nós fomos revestidos, irmãos, nós fomos capacitados. E o que é que nós estamos fazendo com essa capacitação, com esse revestimento? Glória a Deus. Então dizer que o Espírito Santo habita dentro de mim é a mesma coisa que o poder que vem direto do céu, ele está de maneira efetiva dentro de mim. O poder de Deus, aleluia, o Espírito de Deus habita dentro de você. O Espírito de Deus, eu vou repetir mais uma vez, o Espírito de Deus habita dentro de você. Glória a Deus. João 14, versículo 15 ao 17, Jesus está dando alguns ensinamentos, e Ele vai falar acerca do Espírito Santo. E Ele começa assim: se me amas, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aleluia. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque eles não entendem, nem o conhecem. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita convosco e estará em vocês. Oh, glória! Aleluia! Então, se o próprio Espírito habita dentro de nós, aleluia, nós somos morada dele, nós somos sal e luz para as trevas, para aqueles que estão perdidos no mundo. E nós precisamos fazer a obra de Deus, porque o que habita dentro de nós não é um espírito covarde, não é um espírito de medo, aleluia, não é um espírito de inveja, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas a palavra vai dizer em 2 Timóteo 1:7, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então você não tem que se acovardar diante daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Você não precisa ter medo daquilo que Deus mandou para você fazer, porque se Ele te chamou é porque Ele vai garantir, aleluia, o início e a chegada. Glória a Deus. Então o Espírito que habita dentro de mim, habita dentro de você, ele não é um espírito covarde, mas ele é um espírito de poder. O poder do Espírito está dentro de você. A chama do Espírito está dentro de você. Aleluia. Vira para o teu irmão que está do lado e diga: o Espírito Santo está dentro de você. Então toda covardia bate em retirada agora. Todo medo bate em retirada agora. Toda tristeza bate em retirada agora.
Porque Ele é o Espírito de poder, irmãos. Ele é Espírito de amor. E onde há amor, não há espaço para ódio. Aleluia. Ele é também um espírito de domínio próprio. Então dentro de você habita um espírito amoroso, poderoso e um espírito dominante. Aleluia. E onde eu quero chegar com isso? Que nós como igreja somos muitos membros, mas agimos em prol de um só corpo. E a palavra vai dizer que o cabeça desse corpo, ele é Cristo. E o Espírito, ele mora dentro desse corpo. Então toda palavra de derrota, irmão, que foi declarada sobre a minha e sobre a tua vida, já caiu por terra desde o momento que você levantou a tua mão e reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador. Então o que me chama a atenção, em Atos 2, a partir do verso 42, ela vai nos mostrar alguns princípios que fez da igreja primitiva um modelo de igreja até hoje, até os dias de hoje. Porque diz assim, que eles estavam juntos, eles eram unânimes, agiam de maneira uniforme, um só pensamento, um só hábito, um só propósito. Então estavam eles juntos nos ensinamentos, no momento de aprender, irmãos. Todos estavam ali unânimes, com a mente voltada em aprender aquilo que estava sendo ensinado, para fazer da melhor maneira possível. E nós olhamos as igrejas dos dias atuais, em que muitos menosprezam os cultos de ensino, as escolas bíblicas. Mas a igreja modelo se sentava para aprender antes de agir. A igreja modelo havia temor, tinha o desejo de aprender, de ser ensinado. Glória a Deus. Então eles estavam juntos nos ensinamentos, na comunhão, irmão. Comunhão é ter a alegria de estar juntos na presença um dos outros, diante de Deus. Seja para realizar uma obra, seja no dia de uma comemoração, seja no dia de abraçar alguém durante um momento de dor, de perda, de luto, de tristeza, de doença. Isso é comunhão. Então até nisso eles eram exemplos para nós, no ensinamento, na comunhão, na oração. E isso são coisas que nós temos visto que a igreja dos dias atuais tem menosprezado. A igreja dos dias atuais, elas menosprezam o culto de ensino, menosprezam a comunhão, menosprezam os cultos de orações. Aleluia. E ainda querem que o Senhor venha fazer algo diferente no meio do povo, mas nunca estão dispostos a oferecer algo de melhor para Deus. E a palavra diz também que eles estavam juntos no partir do pão, na oração e no temor. Em cada alma havia temor, em cada alma havia fidelidade a Deus, fidelidade ao propósito pelo qual o Senhor colocou no seu coração. Eu creio que nessa época, se Deus colocasse algo no coração dos discípulos, a igreja abraçava, a igreja colava com eles, estavam juntos ali, unânimes, porque é assim que diz a palavra. Glória a Deus. E por causa dessa maneira de agir da igreja,
Diz o verso 43, a parte B, que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso é o céu nos ensinando que cada vez que nós temos uma reação diante de Deus, Ele tem uma reação diante de nós. Toda vez que nós geramos uma reação no mundo espiritual, quando você provoca alguma coisa no mundo espiritual, o céu, ele provoca algo para mim e para a sua vida. Isso são coisas, irmão, que nós não podemos deixar nos perder. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de um esfriamento espiritual tremendo, onde muitos estão desanimados dentro da casa de Deus, onde muitos têm largado a chamada, têm colocado a mão no arado e têm olhado para trás. Aleluia. Mas a palavra vai dizer que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Ele não é digno de estar diante de Deus, porque o Espírito que habita dentro de nós, ele não é um espírito covarde, não é um espírito desistente. Aleluia. Ele é um espírito forte. Então a igreja dos dias atuais tem que voltar a viver os princípios que eram respeitados pela igreja primitiva: comunhão, ensinamento, oração, aleluia, e temor. Se nós queremos ver Deus operar no meio da igreja, pessoas entrarem por meio dessa porta e serem curadas, libertas, pessoas sendo transformadas, vidas sendo transformadas, nós temos que voltar a praticar as obras da igreja primitiva. Aleluia. E o verso 46 vai dizer que o amor estava entre eles, irmãos. Eles cuidavam um dos outros. O verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegrias e singeleza de coração. Então a igreja primitiva, ela é uma igreja em que os membros aprenderam com os apóstolos, nos cultos de ensino, a olhar a necessidade do outro, e o Senhor, ele opera no meio disso. E a palavra vai dizer no verso 47 que enquanto a igreja agia dessa forma, o Senhor, ele acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. É você olhar e ver que aqueles princípios praticados pela igreja primitiva, eles davam frutos, irmãos. Eles não faziam algo somente para aquelas pessoas que eles tinham intimidade, somente para aquelas pessoas que eles tinham mais afinidade, mas eles faziam a obra para espalhar o evangelho. E o Senhor, ele está nos ensinando aqui a maneira de encher uma igreja é você praticar princípios. Você não precisa se preocupar com nada, mas pratique os princípios. Você não precisa se preocupar de onde o recurso vai chegar. Apenas não quebre o princípio. E o princípio da unidade, irmão, ele tem todas essas vertentes. Está unido em amor, porque nós somos membros de um só corpo, e o cabeça dele é Cristo.
Aleluia. Então, a igreja primitiva iniciou com amor pelas obras e pelas pessoas. Mas isso foi se perdendo ao passar dos anos. Até que nós chegamos nos dias atuais, em que a igreja, espiritualmente, vive um dos seus momentos mais difíceis. Pessoas que estão enfraquecidas, desencorajadas. Mas o próprio Senhor Jesus, Ele previu isso. Ele sabia que isso ia acontecer. Mateus 24:12 diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então a igreja começa com aquele amor, mas a maldade dos homens, a iniquidade, a perversão, faz com que muitas pessoas abandonem o caminho. Porque se você for chegar para qualquer pessoa que está desviada hoje e perguntar o que foi que Deus fez contigo, ela não tem resposta. Deus nada, mas o irmão me maltratou, o pastor me rejeitou, não reconheceu o meu ministério. Aleluia. Mas você não está aqui para servir o pastor. Você não está aqui para servir aos diáconos, ao seu amigo, mas você está aqui para ser membro de um corpo. Então, ao passar dos anos, muitas rachas, muitas brigas, muitas corrupções foram dividindo a igreja. E o próprio Senhor Jesus, Ele diz que um reino ou uma casa dividida não tem como ela subsistir. No Evangelho de Marcos, já estou caminhando para o final, seu capítulo de número 5, verso 24, Jesus ele é acusado pelos escribas de estar possesso por Beelzebu. Porque ali naquele lugar o Senhor vinha fazendo uma obra de cura, uma obra de libertação. E aqueles homens escribas, conhecedores da lei, homens que tinham a lei na ponta da língua, resolvem acusar Jesus, ao invés de reconhecer que seu ministério vinha única e exclusivamente dos céus. E o Senhor ele diz que um reino dividido não tem como ficar de pé, porque se Satanás expulsa Satanás, há uma brecha, há uma divisão, e não tem como subsistir. E a palavra de Deus, ela nos mostra que até o inferno, irmão, ele respeita o princípio da unidade. O próprio Satanás não quebra o princípio da unidade, porque ele e os seus anjos têm um propósito: destruir a minha e a tua vida, nos tirar da presença de Deus e fazer que com isso sejamos levados junto com ele para o inferno. Então eles têm um propósito, eles batalham por isso diariamente. Eles lutam de modo firme, sem parar, respeitando o princípio da unidade, irmão. Mas a igreja muitas das vezes não entende que o Senhor requer de nós que sejamos um, que tenhamos um só pensamento,
que estejamos juntos em um só propósito, que estejamos unidos no momento do evangelismo, no momento da oração, no momento do culto de ensino, no momento de estender a mão para o irmão. E o Senhor, Ele se agrada disso, e o Espírito Santo, Ele opera no meio disso. Mas onde há divisão, não tem como. A casa que está dividida, que o marido tem um pensamento, a mulher tem um pensamento, cada um quer educar o filho de uma maneira, cada um quer trazer para dentro do seu lar aquilo que aprendeu com os seus pais. Se eles não chegarem a um comum acordo, se a família não tivesse um só pensamento, essa criança ela vai crescer com a mente totalmente conturbada. Porque o pai ensinou uma coisa, a mãe ensinou outra. A mãe ensinou que uma coisa é errada, o pai vai e fala que está certo. Não tem como essa casa ficar de pé. E é isso que o Senhor estava falando. Então até o próprio Satanás, ele não quebra o princípio da unidade, ele respeita. Porque ele sabe o poder que tem a união. Ele sabe o poder que tem ser um. Porque a própria palavra vai dizer que Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um. Então eu e você, irmãos, somos um com Deus. Porque nós somos membros do mesmo corpo. E nós temos a mesma importância. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que ninguém. Aleluia. Mas juntos nós podemos chegar muito mais longe. Mas juntos nós podemos alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida em particular. Porque você está inserido numa obra, você está inserido em um corpo. E também para o propósito dessa igreja. Deus tem um propósito de crescimento para a minha e para a sua vida. E tem um propósito de crescimento para essa igreja. As cadeiras estão aí, irmão. 200 cadeiras. Mas e aí, o que eu e você temos feito? Para que cada dia nos próximos cultos essas cadeiras venham sendo preenchidas, até que um dia vai chegar o pastor, não tem mais espaço não, vamos ter que ir para um templo maior. Você acredita nisso, irmão? Então nós temos que respeitar o princípio. Não podemos quebrar o princípio da unidade. Tenha em mente que habita dentro de mim e dentro de você o Espírito poderoso. E aquele que direciona as nossas vontades, os nossos passos, é o cabeça desse corpo. Aleluia. Então, Mateus 5, 23. Diz assim, a lei da reconciliação. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É mais uma vez a palavra, irmão, nos mostrando que estarmos juntos, que estarmos unidos, porque até a oferta daquele que não tem prazer em estar unido, ela é rejeitada, irmão. Ela não é vista diante dos olhos de Deus como algo proveitoso. Porque mais do que o valor que você possa deixar aqui no altar, o Senhor, Ele observa o teu coração.
E nós temos diversas passagens na Bíblia para afirmar essa fala. Então mais vale para o Senhor o teu coração junto, uniforme, unânime, reconciliado com os teus irmãos. Outra palavra vai nos dizer em Mateus 6, 14, 15. Mais uma vez o Senhor nos falando sobre a unidade. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, se eu não tenho essa capacidade de me procurar reconciliar com um irmão meu, ainda que eu tenha sido ofendido, mas ir atrás, procurar a paz, aleluia, como é que eu posso dizer que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim? Como é que eu posso dizer que existe dentro de mim um espírito de amor, um espírito de poder, um espírito de ousadia, se eu não consigo negar a mim mesmo, muitas das vezes passar por cima da minha razão, de ter, aleluia, o fim de falar que eu estou certo e a outra pessoa está errada, e não me humilhar diante de Deus, e me reconciliar com o meu irmão, de buscar a paz com aquele que está ao meu lado. Como eu posso dizer que o Espírito Santo habita dentro de mim se eu não carrego o princípio da unidade? Se eu não respeito as vertentes que o princípio da unidade impõe? Quando nós entendermos, irmãos, verdadeiramente que nós somos membros de um só corpo, nós vamos ver o agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre este bairro, aleluia. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Mas nós temos que entender, tem que estar na nossa mente, irmão, que se eu quero morar no céu, eu tenho que me adequar aos padrões do corpo. Não é o meu padrão que eu sigo, não é a minha vontade que eu sigo, não é o meu desejo que eu sigo, mas é o padrão da palavra. É o padrão que a palavra apresenta, esse que eu tenho que carregar. E se a palavra diz que eu tenho que amar, só entra no céu quem ama. Se a palavra diz que eu tenho que perdoar, o céu é lugar de quem perdoa, aleluia. Se a palavra diz que eu tenho que me reconciliar, o céu é lugar de quem se reconcilia. Então não adianta se enganar, viver uma vida de qualquer maneira na terra, achando que quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai olhar para você e falar: olha, você cumpriu 90%, né, daquilo que eu ordenei. Vem cá, entra aqui. Não existe isso, irmão. Ou você cumpre todo o mandamento, ou você cumpre toda a palavra e adentra aos céus e ouve do Senhor: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança a terra que desde o princípio está reservada para você. Ou você procura se moldar aos padrões do corpo,
ou não tem jeito? Ou você procura viver uma vida de acordo com a palavra, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, ou não tem outra saída? Aleluia. Então o que o Senhor requer de nós é unidade. O Senhor requer de nós unidade, que nós venhamos cumprir os princípios da unidade, que nós possamos viver em unidade, sem falsidade, irmãos. É gastar a nossa vida, a nossa juventude, a nossa velhice diante do Senhor, diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Porque o salmista Davi, ele vai dizer que a união fraternal, a união entre os irmãos, ela é excelente. Ele começa o 1 dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba e desce pelas golas de sua veste, e como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, sobre a união, sobre o princípio da unidade, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, onde há união, a bênção, a vida, a presença de Deus, há milagre, há frutos, há prosperidade, irmão. A igreja que está unida, Atos 2, ele nos mostra, ele comprova isso. A igreja unida, ela cresce. Ela cresce de maneira harmoniosa, unânime, todos no mesmo propósito. Traz o crescimento para a igreja. A família unida, ela cresce. Então, se você procura investir no princípio da unidade dentro do teu lar, pode ter certeza que lá vai ser um lugar abençoado, lá vai ser um lugar onde sempre vai existir vida, lá vai ser um lugar onde a presença de Deus vai se manifestar, aleluia, poderosamente. Glória a Deus. A unidade é um princípio que Deus ama, e o Espírito Santo opera onde há unidade. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se colocar de pé nessa noite? Quero orar pela sua vida. Aleluia. Põe a mão no seu coração, irmão. Eu quero decretar sobre a tua vida nessa noite a união para o teu lar. Se você saiu da tua casa nessa noite e deixou lá uma briga, uma discussão, algo que tem causado um racha na tua família, aleluia, eu declaro que a unidade vai chegar na sua casa. O poder da unidade vai chegar no teu lar. E quando você entrar pela porta da tua casa, você vai sentir que a bênção do Senhor está naquele lugar, que a vida do Senhor está naquele lugar, que a presença do Senhor está naquele lugar. Aleluia. E o Senhor, Ele opera no meio de nós, irmãos. Glória a Deus. Santo Deus.
diante de Ti, Pai, nos colocamos nesta noite, Pai. Esta palavra que foi pregada, Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Pai, eu venho pedir, Senhor, que nessa noite, Deus, que todo espírito, Deus, de desigualdade, Senhor, que todo espírito, Deus, que não, ó Deus, está de acordo com a comunhão, seja no lar, seja nessa igreja, seja no trabalho, ele caia por terra. Aleluia. E que esse coração ele venha a ser transformado. Aleluia. Porque a tua palavra diz que nós somos um, e o mesmo sentimento, aleluia, que esteve com Jesus, o sentimento de ser um com o Pai, aleluia. Esse sentimento, esse Espírito, ele mora, ele está dentro de nós. E que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, ó Pai, o teu poder, Senhor. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Oh, aleluia, Senhor. Oh Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, Pai, a tua presença, Deus, o teu amor, Senhor. Nós declaramos a paz. Oh, aleluia. Preciosa é a nossa cor. Somos corpo